Boa tarde a todos. Que a fé, a bondade, a benevolência e o amor infinito do nosso Mestre Jesus possam se fazer permanentes em nossos corações, nessa tarde e por toda a nossa vida. E que essa tarde nós possamos, ao sairmos daqui, refletirmos e entendermos o porquê de neste dia 11 de outubro, às 16 horas, estarmos todos reunidos aqui, nessa casa. Toda vez que a gente vem aqui para falar sobre Jesus, sobre a doutrina espírita, a responsabilidade é muito grande, porque a troca, ela é muito grande. Quem está aqui na frente recebe muito mais carinho, muito mais energia e aprende muito mais do que vocês que estão ouvindo-nos. Antes da gente começar o nosso papo, até por curiosidade e porque nós estamos com esse trabalho também na nossa casa, existe alguém aqui que está vindo na nossa casa pela primeira vez? Está tendo? Vocês duas, sejam bem-vindas. A gente prepara as nossas conversas, todas as palestras doutrinárias, elas são preparadas para que a gente possa desse banquete que é degustar e aprender da doutrina espírita. O tema que nos foi proposto é a natureza e a origem dos espíritos. A questão 23 do Livro dos Espíritos define que o espírito é o princípio inteligente do universo. O que é o espírito, né? Quando perguntado por Kardec aos espíritos, a resposta é clara. O espírito é o princípio inteligente do universo. Pois bem, se o espírito é o princípio inteligente do universo, nós somos obras da criação divina. Espíritos, seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Todos nós, cada um de nós, desde quando nesse plano nos encontramos, o nosso espírito já vem percorrendo uma estrada, uma jornada muito longa. E neste capítulo que nós estamos vivendo, nos é dado a chance de evoluirmos, porque essa é a única função das nossas reencarnações: resgatarmos, aprendermos e nos tornarmos pessoas melhores. Aí alguém pergunta: César, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Deus para de criar espírito? Não, a criação dele é incessante. O nosso mestre, ele é perfeito em tudo o que ele faz, em todas as suas criações. É muito importante que a gente saiba que isso eu vou falar a tarde inteira. Toda vez que a gente tiver um problema, toda vez que a gente sentir que nós talvez não sejamos importantes para alguém, basta nós lembrarmos que nós somos obra da criação divina. Cada um de nós tem uma centelha de Deus. Isso é importantíssimo. Isso nos torna únicos. Isso nos torna especiais. Não se sabe quando ao certo os espíritos foram criados. Não existe uma determinação. Deus criou os espíritos em tal... Não. Mas foi a criação divina. Deus nos criou. E nós somos individualizações do princípio inteligente. Por quê? Porque se Deus... A primeira questão do Livro dos Espíritos, né? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, criador de todas as coisas. Deus é perfeito. E Deus, com a sua perfeição, cria o espírito. E nos dá a chance de encarnarmos em várias esferas, em várias orbes espirituais, para que nós possamos evoluir gradativamente, passo a passo. Essa evolução é uma coisa muito importante, porque ela é individual. Ou seja, apenas nós, podemos evoluir. Eu não posso, gostaria muito de poder ajudar a minha irmã Lígia, que eu adoro, a evoluir, mas ela tem que fazer isso. Por quê? Porque quando o espírito
é encarnado, quando a gente recebe a centelha divina, junto vem um pequeno detalhe: o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a possibilidade que você tem de escolher o que você vai fazer, como você vai conduzir essa sua jornada, de que forma você vai atuar na sua jornada. Ah, César, mas a gente erra bastante. Claro que erramos. Somos espíritos, somos falhos. Deus nos cria espíritos simples e ignorantes. Ninguém, quando é criado como espírito na sua criação, já nasce com sabedoria, com sapiência, com vivência, assim como é a nossa encarnação nesse período. Quando nascemos pequeninos, aproveitando que nós estamos na semana dos ninhos dos pequeninos, nós nascemos como? Dependentes da nossa dos nossos criadores, dos nossos gestores. Dependemos dos nossos pais, da nossa mãe, das pessoas que nos criam para nos alimentarmos, para nos proteger, principalmente para fazer com que nós aprendamos qual é a nossa finalidade na vida. E assim também é a criação espiritual, assim é a criação divina. Deus nos cria simples e ignorantes para que a gente possa, passo a passo, construirmos a nossa trajetória de evolução. Quanto tempo isso leva? Ao certo não sabemos, mas o que podemos dizer é que essa nossa jornada ela é muito longa. Mas Deus é tão perfeito que Ele não, em hipótese alguma, jamais vai fazer com que todo o caminho andado, todo o processo evoluído seja regredido. Você nunca vai regredir na sua evolução. Você pode sim acelerar o processo, encurtar os caminhos. Como? Nós vamos falar sobre isso. A questão 83, inclusive é bom saber, como a gente está falando de espírito, para que as pessoas que estão tendo contato com a doutrina espírita agora, entendam que os espíritos são imateriais, tá? A sua essência, ela difere de tudo que a gente conhece, né? De tudo. Tanto é que na questão 83 diz que nós não temos sapiência nem condições para podermos compreender perfeitamente do que é a formação do espírito. Matéria sutil, você pode sentir, mas você não pode ver. Afinal de contas, mais uma vez, se nós somos obras do divino, o divino é perfeito, então ele sabe exatamente como nos constituir, como fazer com que cada espírito tenha a sua história, a sua trajetória. Os espíritos, eles habitam o mundo dos espíritos, o mundo das inteligências incorpóreas, está lá. E eles estão por todas as partes. Por mais que exista um mundo de habitação deles, eles estão em todas as partes. Cada um de nós, sempre vai ter um espírito ao lado, te orientando, te protegendo. Pode ser que nós, através da nossa vibração, dos nossos pensamentos, não consigamos às vezes estar 100% conectados com ele. É como se nós estivéssemos ouvindo uma música num rádio e aquele rádio fica chiado. Se você não ajustar a sintonia fina, você não consegue interpretar o que está sendo dito. E isso nós podemos fazer através do quê? Dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Gravamos essa palavra, atitude. Nós vamos falar muito sobre isso, porque a atitude, o trabalho, como a gente sabe, é a única forma que nós encontramos para nos dignificarmos, né? Tanto é que todo mundo, desde pequeno nós aprendemos que tudo que se conquista, quando você conquista alguma coisa com o seu trabalho, você dá mais valor, e é verdade. Muitos dos senhores, acredito que aqui presentes, já cumpriram a sua jornada de trabalho durante uma grande parte da sua vida, hoje conseguem estar aposentados, mas nunca deixam de trabalhar. A gente não deixa de trabalhar, seja cuidando de um filho, cuidando do neto, arrumando a casa. Às vezes, depois que se aposenta, parece que trabalha mais do que quando trabalhava, não é verdade? Mas o que seríamos de nós se a gente não trabalhasse? Se tudo que nós quiséssemos nos fosse concedido com um estralar de dedos, será que a nossa vida teria valor? Será que a gente saberia valorizar o poder do que é coisas?
E não só coisas materiais, conquistar as coisas espirituais, que são as mais importantes. Hoje eu digo que quando a gente pensa em alguma coisa material, a gente não tem muito conexão com Deus. Porque é óbvio, é necessário nós termos os nossos bens materiais, a gente ter o nosso subsídio, nossa subsistência, sim. Mas a benevolência divina, as dádivas divinas, elas são incontáveis. Elas são imensuráveis. As formas dos espíritos, elas podem ser diversas, como uma chama, um clarão, uma centelha etérea. E elas se locomovem muito rápido, como um pensamento. O espírito, ele consegue se locomover como um pensamento. Ah, mas todos os espíritos são assim? Não. Tudo depende do seu grau evolutivo. Aqueles que tiveram a oportunidade de assistir, ou melhor, de ler, primeiramente ler ou assistir o Nosso Lar, sabe do quão difícil é o processo evolutivo. O nosso amado irmão André Luiz, quando se encontra na região umbralina ali, desesperado, em que se vê socorrido, e ao chegar no nosso lar completamente debilitado, e os espíritos que o recebem, primeiro o acalentam, o acalmam e dizem: calma, você vai ser cuidado. Então logo ele começa a se recuperar, ele já pergunta: mas por que eu estou aqui? Por que eu fiquei aquele tempo todo naquele lugar? Porque você era um suicida. Eu? Um suicida? Em hipótese alguma. Eu era um médico renomadíssimo. Sim, o senhor era um suicida. Porque se formos estudar a história de André, naquela época, quando encarnado, André gostava muito de beber, exorbitar, de comer bastante. Ou seja, ele fumava bastante. Ou seja, ele estava destruindo a sua vida aos poucos. O ato de destruir a vida, de tirar a vida, é suicídio. E André começa a entender que ele vai ter um longo processo de entendimento e evolução. E assim ele o faz. Mas por que ele faz isso? Porque Deus é perfeito. Deus nos concede a possibilidade da evolução. A possibilidade de aprendermos, de resgatarmos os nossos débitos. Eu costumo dizer, eu sempre falo isso nas minhas conversas, que Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele nos dá a vida. E todo dia Ele a renova, 24 horas, para que você faça o que você quiser. É como se você abrisse uma conta corrente chamada vida, e todo dia traz um crédito, nada mais, nada menos do que do Criador, para que você possa fazer o que você quer. Seja o bem, seja o mal. Por quê? Você tem o livre-arbítrio. Joana de Ângeles fala para Divaldo: agindo bem ou agindo mal? Se eu estou certo ou se eu estou errado? Simples. O que você faz hoje? Te aproxima ou te distancia dos ensinamentos de Jesus? Se eu te aproximar, parabéns, você está certo. Se te distanciar, opa, acendeu a luz vermelha. E nós, na nossa vida, o que nós fazemos? As nossas atitudes. Óbvio, se cá estamos, se estamos numa casa espírita buscando um pouco de entendimento, um pouco de conforto, porque cada um dos amados irmãos aqui presentes tem um motivo para estar na casa espírita, seja por doação, seja por recebimento. Doação, como assim? Vocês não têm ideia do quanto cada pessoa sentada nessas cadeiras nesse momento está doando para os nossos irmãos desencarnados que aqui estão presentes também. Ah, César, mas eu vim para o centro porque eu passei por um problema muito sério na minha vida e eu precisava do encaminhamento. Sim, sim, a casa é uma casa de acolhida. E toda vez que nós aqui estamos, nós estamos em tratamento. Por isso que é muito importante que toda vez que a gente esteja numa casa espírita ou fazendo um trabalho espírita, que a gente entenda que os nossos pensamentos sempre estão elevados justamente para que exista essa troca. Porque os espíritos vão estar trabalhando conosco, em sintonia.
Lembra da sintonia que eu falei? É importantíssimo a gente estar com essa sintonia. A questão 92 do Livro dos Espíritos pergunta se todos os espíritos irradiam com o mesmo poder. É claro que não, porque cada espírito é uma unidade divisível. Porém, eles podem irradiar seu pensamento em diversas direções sem se dividir. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, lendo o Evangelho, eu me deparei com uma coisa que vem muito a calhar com esse assunto. Quando encarnados, os espíritos não estão ligados indefinidamente num único mundo. Tudo depende do seu processo evolutivo. E é verdade. Conforme os nossos espíritos vão evoluindo, nós vamos habitando orbes diferentes, planetas diferentes. Hoje nós estamos no planeta Terra, um planeta de provas e expiações, mas que em breve será um planeta de regeneração. E o nosso planeta é governado nada mais, nada menos por um homem, por um ser muito iluminado, chamado Jesus Cristo, que é o nosso governador, que para poder habitar aqui há 2000 anos atrás, teve que fazer um descenso, uma regressão energética e espiritual de quase 1000 anos, para ele poder transitar na mesma vibração que nós estamos hoje. Olha o que é Jesus Cristo. Um dia nós vamos chegar à mesma elevação de Jesus? Acredito que sim. Vai demorar um pouquinho. Vamos ter que trabalhar um pouquinho nessa nossa parte. Mas nós vamos chegar. Ele quer que todos os seus criados este nível de evolução espiritual. Por isso que ele nos concede esse bem maravilhoso chamado reencarnação. Nós temos que atentar muito para o nosso processo evolutivo. Muito. Porque a nossa evolução ela é inconstante. Ela acontece todos os dias. O espírito necessita muito dessa evolução. Porque é através dessa evolução que nós vamos fazendo, através desses passos que nós vamos galgando dia a dia, que nós vamos colhendo os frutos de tudo aquilo que nos foi proposto. Quando nós estávamos para reencarnarmos nessa nossa encarnação, quando nós estávamos na erraticidade, para quem ainda está tendo contato novo com a espiritualidade, a erraticidade é um período que se dá entre um processo reencarnatório, ou seja, eu desencarnei na minha última vida, fico um processo no plano espiritual, planejando a minha próxima encarnação, acertando os meus débitos e desenhando, mapeando como isso vai ser. Eu vou escolher isso? Pode ser que eu consiga escolher, mas eu tenho muitas metas a cumprir. E quando nós estamos na erraticidade, nesse período, quando aqui encarnamos, nós recebemos meio que um mapa de voo. Fala, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Como você vai traçar esse mapa? É uma opção sua. Você pode fazer um caminho mais retilíneo e conseguir cumprir o seu objetivo. Como você pode se desvirtuar durante esse caminho. E nós? Quantas vezes será que a gente saiu da nossa rota de voo? Eu, particularmente, várias vezes. Mas eu vou desistir de voar? Jamais. Quem me deu essa missão é o melhor piloto do mundo. E eu estou assessorado por um dos melhores copilotos do mundo, chamado Jesus Cristo, que sabe de todos os meus pensamentos. Só depende da gente. É simples. Atitude. A palavra é atitude. Como que a gente pode hoje mexer com o nosso, evoluir o nosso espírito, o nosso processo evolutivo? Através de atitude, através de trabalho, realizando o que todos nós espíritas, conhecedores da doutrina, estudiosos da doutrina, sabemos que é a nossa reforma íntima. Uma palavra linda de se dizer, mas tão difícil de se pôr em prática. Sabe por quê? Porque reforma íntima, quando é para fazer alguma coisa fácil, a gente consegue. A gente tem que trabalhar aquela coisa mais complicada.
Dá um exemplo simples. Amar o seu inimigo. Perdoar aquele que te ofende. Nós falamos isso todo dia, né? Senhor, perdoai as minhas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoarei os meus ofensores. Perdão é um caminho. A caridade é um caminho. Mas Deus é tão perfeito, Jesus é tão perfeito, que Ele nos deixa uma única lei. Uma única lei. Amor. Ama o seu próximo como a si mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu, Cristo, 1000 anos, esperei para estar aqui. Passei por um período neste plano de vocês. Será que nós tratamos bem Jesus Cristo nessa sua passagem? E o que Jesus nos fala no momento de maior dor, de maior desespero na sua existência? Senhor, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Se Cristo falou isso com Deus, que Ele tem a conexão direta com Deus, por que nós, que estamos um pouquinho distante dessa evolução espiritual, a gente não tem que começar a pensar nas nossas atitudes, nos nossos resgates? E é tão fácil fazer isso. Fácil não é, mas decidir começar a fazer é importantíssimo. Não interessa a velocidade que você vai a um destino. O que interessa é o primeiro passo que você dá. A partir do momento que você deu o seu primeiro passo, você saiu da sua zona de conforto, você vai chegar no destino. Pode ser que demore, mas você já está decidido. Essa decisão é importantíssima. Quando a gente fala de trabalho, a gente não consegue falar de uma pessoa, um ser fantástico, chamado Francisco Cândido Xavier, que ele tinha uma conexão tão maravilhosa, que certa feita, essa história é muito engraçada, certa feita, Chico estava na sua casa, eis que se depara com um formigueiro gigantesco, e Chico, com aquele jeito dócil dele, mas como Chico sempre era rodeado de muitas pessoas que o cercavam, tanto para ajuda como também para auxiliá-lo, eis que logo um de seus companheiros ali teve a brilhante ideia e disse: olha, Chico, fica tranquilo, eu vou lá na cozinha, vou ferver um caldeirão de água e essas formigas nós vamos tirar. Pois bem, então logo a pessoa saiu, o que o Chico fez? Chico vai até o formigueiro, senta e fala: amiguinhas, olha só, se eu fosse vocês, eu ia embora daqui, porque estão preparando um caldeirão de água fervendo aí para poder dizimá-las. Sabe o que acontece? Na hora que o cara volta com o caldeirão, o formigueiro todo vazio. Sabe por quê? Porque o Chico, ele conseguia entrar num estágio vibratório tão perfeito que ele conseguia se comunicar com todos os seres que ele quisesse. Existe um livro de Ramiro Gama que recentemente foi reescrito, foi reeditado por Caio Ramaciotti, que são os lindos casos de Chico Xavier. É uma leitura maravilhosa. E para a gente refletir como é importante a gente trabalhar a nossa reforma íntima. Chico trabalhava isso. Sempre. Quem conhece um pouco da história dos livros, quantas e quantas vezes Chico ia dormir 2, 3, 4 horas da manhã porque estava psicografando junto com Emmanuel, e todos sabiam que Chico às 7 horas da manhã já estava acordado porque haveria uma imensidão de pessoas para atendê-lo.
E todas as vezes que as pessoas eram atendidas por Chico, o Chico ia lá, pegava e dava um beijo nas mãos de cada pessoa que ele atendia. Vamos falar em mais ou menos de umas 1.200 pessoas. Até que um dia perguntaram para ele: mas Chico, vou falar um negócio para você, eu nunca comentei isso, mas Chico, olha só, você beija na mão de todo mundo que vem aqui, Chico. E o Chico responde: pois é, eu beijo na mão porque eu já estou um pouquinho idoso, e se eu pudesse eu beijaria os pés. Eu acho que quando a gente vai estudar a doutrina espírita, e eu faço esse convite a todos vocês, eu era uma pessoa, vou falar um relato pessoal aqui. Eu fui criado, desde quando me entendo por gente, eu fui criado num lar espírita, frequentei por mais de 20 anos a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Há 10 anos, 11 anos quase, vim para Florianópolis, e quando aqui estive, no começo, eu não conseguia arrumar tempo, não conseguia ter tempo para ir no centro. Imagina, sexta ou 2 horas, e eu não morava, nem frequentava essa casa. Até que de repente eu percebi que se eu não tenho tempo para cuidar de uma das coisas mais importantes de tudo, que é o meu espírito, o problema está em mim, na minha má administração. Hoje tenho alguns amigos aqui da casa, que nós somos trabalhadores dessa casa, sabem o quantas vezes, às vezes, tem semana que nós estamos aqui quase todos os dias, e me sobra tempo, sabe por quê? Porque eu elegi prioridades na minha vida. E sabe por que eu fiz isso? Porque Jesus, quando toca no nosso coração e faz com que a gente eleja prioridades, Ele nos desperta para o principal. Estica a mão, escuta quem está do seu lado. Hoje a gente vive muito introspectivamente, a gente não tem mais tempo. O que é o tempo? Eu convido a vocês, para que a gente possa encerrar essa nossa conversa, talvez seja uma coisa diferente que a gente já fez aqui, aos que sempre estão aqui na casa. Eu convido a vocês que por 2 minutos, nada mais do que isso vai levar, a gente feche os nossos olhos. E através de uma mensagem que eu vou ler para vocês, que a gente reflita como hoje nós estamos administrando o nosso tempo. Então que a gente feche agora os nossos olhos, que a gente puxe uma respiração funda, mas bem profunda, lá do fundo. Que a gente consiga entender. Vou tirar aqui, senão não sai ali isso. Isso. Que a gente consiga entender o real motivo para a gente estar aqui. Então, de olhos fechados, eu convido a todos para que a gente escute essa pequena mensagem. Tempo. O tempo não pode ser segurado. A vida é uma tarefa a ser feita que levamos para casa. Quando vemos, já são 6 horas da tarde. Quando vemos, já é sexta-feira. Quando vemos, já terminou o mês. Meu Deus, quando vemos, já acabou o ano. Quando vemos, já se passaram 50, 60, 70 anos. Quando vemos, nos damos conta de ter perdido um amigo. Quando vemos, o amor de nossa vida parte e nos damos conta de que é tarde para voltar atrás. Não pare de fazer alguma coisa que te dá prazer por falta de tempo. Não pare de ter alguém do seu lado ou de ter prazer na solidão, porque os teus filhos subitamente não serão mais teus e deverá fazer alguma coisa com o tempo que sobrar. Tentar eliminar o depois. Depois te ligo. Depois eu faço. Depois eu falo. Depois eu mudo. Penso nisso depois. Deixamos tudo para depois, como se o depois fosse o melhor, porque não entendemos que depois o café esfria, depois o encanto se perde.
Depois o cedo se transforma em tarde. Depois a melancolia passa. Depois as coisas mudam. Depois os filhos crescem. Depois a gente envelhece. Depois as promessas são esquecidas. Depois o dia vira noite. Depois a vida acaba e nós renascemos. Não deixe nada para depois, porque na espera do depois se pode perder os melhores momentos, as melhores experiências, os melhores amigos e os maiores amores. Lembre-se que depois pode ser tarde. O dia é hoje, a hora é agora. Não estamos mais na idade em que é permitido postergar. Talvez tenha tempo de ler, talvez não. Que nós estejamos sempre unidos, sempre juntos, sempre na fé e no caminho do nosso amado Mestre Jesus. Mais uma vez agradeço a espiritualidade amiga, a cada um dos senhores que aqui presentes estiveram, nos ouvindo, compartilhando essa pequena mensagem que nos foi trazida com muito amor e muito carinho. Um ótimo final de semana a todos e que Jesus Cristo sempre se faça presente em vossos corações. Amém. Amém? Eu sempre falo amém. Como disse o nosso amigo Haroldo, traduzido do hebraico, o amém significa Deus, o Rei, está comigo. E se Deus, o Rei, está comigo, toda vez que terminar, a gente fala amém. Amém? Muito obrigado.